Muito bem. Então, com essa situação que a gente percebeu que executar essa linha não é nada interessante para o nosso sistema, é que a gente chega no conceito de encapsulamento, né? Entendendo ele ou apenas revisando. A ideia do encapsulamento é, de fato, esconder ou evitar que o usuário, e aí, pessoal, quando a gente fala usuário, não é o usuário final, a pessoa que vai acessar o banco. É o programador, né? Você cria uma classe conta dessa para outra pessoa na sua equipe que vai desenvolver outra parte do sistema, interface, enfim, fazer a coisa funcionar, ou a pessoa que venha a dar sequência ao teu trabalho, você saiu da empresa, entrou um novo programador, né, ou uma biblioteca que você está criando e vai disponibilizar, enfim, uma variedade de situações, mas alguém que vai utilizar esse código entenda que ele não pode ter acesso a algumas coisas. Como ele não pode, ele não deve ter acesso direto ao saldo. Né? Isso aqui vai ferir regra de negócios do nosso sistema. Eu não posso simplesmente definir um saldo ao meu bel prazer, seja para menos ou para mais. O que eu posso fazer em relação ao saldo, e aí, né, a gente volta à abstração, à questão da proximidade com o mundo real. Um saldo você pode sacar ou depositar, você pode aumentar ou diminuir ele através de saques e depósitos. Ou de transações financeiras de uma forma mais geral. Então a gente tem que obrigar que somente essas funções, esses métodos e outros que a gente possa vir a criar e vai vir a criar, só eles possam utilizar e isso aqui não. Então, como vocês já bem sabem, né, sem fazer tanto suspense, a gente restringe acesso a elementos de uma classe através da palavra-chave private, que é privado. Então, isso aqui, por via de regra, né, e generalizando mesmo, e na prática isso ocorre, sei lá, 99% das vezes, a gente já começa com todos os atributos de uma classe como privado. Então, de padrão, a gente já põe isso e dificilmente vai mudar. E todos os métodos como públicos. Aí métodos já tem uma frequência maior, onde um ou outro a gente define como privado, mas também não é tão comum. O mais comum é essa situação que a gente está vendo aqui, de atributos privados e métodos públicos. Tá, professor, mas entendeu, né? Saldo realmente não dá para ficar mexendo o tempo todo. O tempo todo não, nunca, né? Definir um valor qualquer. Se você deixa como um público, um programador que vai utilizar pode entender que você pode alterar ali, criar algum espaço no sistema que dê para alterar o saldo. Ah, chega o cliente lá, o titular, diz, eu queria alterar o meu saldo. E o gerente diz, quanto é que é? Põe aí 10 mil. Não é assim que funciona. Isso está entendido, mas será que CPF e nome também? Sim, é interessante que eles fiquem privados. Primeiro, em termos de banco, principalmente, uma vez que você cria uma conta, né, a conta está lá e é associada ao CPF, isso não muda mais. Eu quero mudar o CPF. Não se muda CPF. Né? Inclusive é crime ter outro CPF, é a mesma pessoa. Então você vai criar uma nova conta, aí tudo bem. Mas CPF não se altera. Nome também não se altera. Eventualmente alguém entra na justiça para alterar o nome. Uma mulher que recebeu um sobrenome do marido, separou, alterou. Beleza, mas existem regras para isso, né? Será que tem que validar que apresentou um novo documento? Mas será que o nome também não pode ter uma regra só? Tem que ter um nome de pelo menos 10 caracteres ou 5, né? Não vou aceitar o nome com 2 caracteres. Então, essas regras eu consigo definir dentro de métodos. Então, eu consigo fazer essas restrições nos métodos. Se eu deixo o atributo livre, eu posso colocar qualquer valor aqui. Inclusive, validação do CPF. Ele está como string. Se eu deixo ele como public, eu posso chegar aqui, cadê banco? E ao criar, eu ponho que o CPF é 123 ABC e ele vai aceitar. Isso não é interessante. Só que agora, né, clear, agora que a gente já tratou de saldos e etc, eu vou também comentar isso aqui. Deixar só o primeiro. Executamos. Nome do titular, saldo. Eu não salvei. Claro. Opa, erro fatal, não consigo acessar uma propriedade privada, nome.
né? E é isso não só com o nome, com todas as demais também, né? Vou comentar o nome, ele vai partir para o próximo, que vai ser o CPF. Ó, não consigo acessar uma propriedade privada conta CPF. Né? A gente definiu como privado, isso aqui não pode mais. Se tivesse deixado público, olha o problema que a gente teria. Aceitaria um método inválido. Então, para isso, a gente pode criar métodos para que se valide, né? Que se defina o valor e validando ele, inclusive. Então, é hora da gente criar esses métodos. Isso aqui a gente já viu que não funciona mais. Existe um padrão, né? Para tudo tem padrão, mas é claro, porque quando a gente trabalha com sistemas, eu já falei isso várias vezes, a gente trabalha com equipes grandes, 10, 100, 1000 pessoas programando no sistema. Então precisa ter padrão, senão virou uma bagunça. E um padrão para definir valores ou para ter acesso a atributos, seja para ler ele ou para alterar ele, são conhecidos como gets e sets. O getters e setters. Get de pegar e set de alterar, de setar, né, como a gente portuguesa o negócio. Então esses são nomes padrões, né, não só em PHP, mas em qualquer outra linguagem. Há quem goste de traduzir, entendo, e eu sou do tipo que gosta de traduzir as coisas, mas get e set eu me acostumei bastante, então eu utilizo mais get set. Então se eu quero, né, alterar, por exemplo, um nome ali, definir um nome, public function, vamos lá, teclado, set nome. E aí eu passo uma variável qualquer, eu vou chamar de n, só para a gente não confundir, mas depois eu volto. This, então eu altero o meu atributo nome com a variável que eu estou passando. E se eu quero ter acesso ao meu atributo nome, faço get nome. E aí é só um return esse nome. Então é assim que eu defino get e set. Mais uma vez, eu não sei se vocês já conheciam, até acredito que sim, mas se não, fica aqui de conhecimento ou de revisão. Tá? Aqui pode ser o mesmo nome, que às vezes confunde um pouco, mas só para deixar claro, mas o this diferencia isso, né? O nome aqui é o parâmetro sendo passado e aqui o atributo do meu objeto. Agora sim eu consigo ter acesso a nome. Agora eu consigo fazer conta ponto set nome. Fávio Pinheiro. E aqui, ao invés de eu acessar o nome, que ele não vai deixar, né? Vou rodar mais uma vez aqui. Ó, na linha 11, ele deu erro exatamente na linha 11, que ele tentou acessar o nome. Então a gente vai trocar aqui por get nome, que é o método. Get nome type. Ah, tá. Not be accessed by the analyzer. Eu acho que ele está reclamando aqui, porque tem um retorno. Um return. Então, vou colocar o return aqui. Aqui também a gente não colocou, mas é importante que se passe, que se defina o tipo dos parâmetros, né? Float. Float, isso aqui ele não reclama. Float. Clear. Saldo must not be accessed. Saldo. Ainda tem alguma coisa acessando o saldo aqui. Ah, aqui embaixo. Então aqui depois a gente vai alterar com os métodos também. Here. Agora nome titular. Então veja que agora o nome a gente fez através do set do get. Professor, parece que complica um pouco.
Sim, a gente teve que escrever mais coisa, por enquanto está fazendo, está tendo o mesmo resultado. Mas é aquilo, da forma que estava muito solto. Aqui eu posso definir que o nome ele tem que ter if string length, né? strlen. Eu verifico, por exemplo, se o tamanho do nome for maior que, o que seria um tamanho bom de nome? 8, maior ou igual a 8, beleza. Senão, eu vou dar uma mensagem nome inválido. Né? Então, com isso, né, eu permito o fato de eu fazer um encapsulamento, né, de proibir o acesso direto ao nome, me permite que ele se obrigue, faça obrigatoriamente essa alteração, essa definição do valor do nome através de uma função, de um método, onde eu posso fazer algum tipo de validação, seja no nome, no CPF ou qualquer outro atributo. Então aqui ele não deve reclamar de nada, Fábio, vai só deixar o nome simples, Fábio Pinheiro, só Fábio. O que ele está achando agora? Armas Pinot. Isso ganha 38. Nome inválido, ele mostrou aqui. Ah tá, porque não foi inicializado e aí eu estou tentando acessar ele. Então teria que dar um exit. Bem, tentei clicar e acabou complicando. Então encerraria o sistema, por exemplo, ou faria uma validação, enfim, isso aí a gente vê no outro momento. Nome inválido e ele encerra o programa, né? Deu um exit, ele fechou o programa, coisa que não deveria. Então a gente pode, e aí como ele não inicializou, eu tentei acessar aqui sem estar inicializado, ele deu erro. Esse tipo de situação a gente vai resolver na próxima aula com o conceito de construtor, né? Onde a gente obriga que alguns valores sejam inicializados no momento da criação do objeto. Tá? Então isso aí a gente vai testar mais adiante. Para não complicar agora, que foi mais para ilustrar a questão da importância de se fazer acesso aos atributos através de métodos, eu fiz isso aqui, mas para a gente deixar mais simplificado, eu vou tirar a regra, por enquanto. Tá? Então, esses get, set, retomando, a gente tem que fazer para todas as variáveis. Vamos fazer, dar uns copia e cola aqui, para a gente ganhar tempo. Get, set, CPF. Aqui, muitos IDEs, eles geram isso automaticamente, inclusive, tá? O Visual Code aqui eu não vi como fazer isso. Get CPF. Mas, por exemplo, PHP Storm. Vou tirar esse retorno. PHP Storm ele faz isso. Set CPF, get CPF e agora o saldo. Set saldo, fstring, saldo float, saldo, float, aqui eu botei coisa demais, saldo, eu copiei e colar, dá nisso, né?
Agora sim, eu tenho string. Agora eu tenho todos os meus atributos encapsulados e acessíveis apenas através de métodos. Get setNome, por enquanto a gente entende que ok, depois a gente vai mexer um pouco nisso, né, naquela ideia de que nome não pode ser alterado, mas deixamos CPF também. Agora saldo, a gente fez automaticamente todos, né, que é meio padrão. Mas se a gente pensar nas regras do banco que a gente acabou de falar, você obter o saldo, beleza, é muito comum, mas definir, alterar um saldo, a gente viu que não. O saldo ele só pode ser alterado através de depósitos e saques e transferências que a gente vai fazer, mas através de operações financeiras, né? Definir um saldo não é uma operação financeira, então isso aqui a gente não vai fazer. Então veja que não é simplesmente fazer get set para tudo. Né? No caso do saldo, o set, a regra do nosso banco, pelo menos esse banco que a gente está criando, e que eu acho que faz todo sentido, não permite que o saldo seja alterado dessa forma. Então a gente retira. Agora, de nenhuma forma eu posso chegar aqui, né, não consigo fazer conta 1 saldo, dizer que é 10.000. Vamos executar isso. Deu erro, linha 11, acesso privado, ótimo, é o que queríamos. Também não existe o set saldo, da mesma forma que existia ali o set nome. Eu tenho set saldo aqui. Set saldo, não, método indefinido. Ótimo também, que é o que a gente quer. Ah, você quer mudar o teu saldo, então você vai fazer um depósito. E aí você realmente precisa do dinheiro. Depositar. Depositou, beleza. Agora sim, você quer consultar o teu saldo para ver se está tudo certo. Você faz um get saldo. E o get saldo ele te retorna um float, né? Que é o próprio saldo. Eu vou deixar um S aqui, só para a gente ir diferenciando as variáveis. Saldo atual de então get nome vai mostrar o meu nome. Vou até colocar um cifrãozinho bonito aqui. Conta 1 get saldo. Vamos limpar essa bagunça. Executar. Depositar. O que ele está reclamando aqui? Conta linha 23. Linha 23. Depositar. Se o valor for maior que 0, deposite. Tipo, saldo must be not initialized before initialization. O que ele está reclamando aqui, provavelmente, é que a gente não tem, a gente está fazendo uma soma de um valor com ele mesmo, né? E aí não tem o valor inicializado, o que a gente vai fazer? Antes de falar de construtor, a gente vai iniciar com o saldo sendo 0. Porque antes a gente vinha fazendo a definição dessa acessando direto, né? O atributo. Mas como a gente colocou privado e não pode fazer mais, então eu vou colocar um valor inicial para que ele consiga fazer essa conta. Clear. Agora sim, saldo não titular, saldo de Fábio é 10 mil reais. Show de bola. Então, pessoal, eu acho que já tem bastante conteúdo para vocês darem uma olhada. A gente vai dar sequência na aula seguinte com esse mesmo assunto aqui, vendo a parte de construtores, de composição de objetos, né? Porque quando a gente começou a falar do sistema bancário, a gente falou de conta, mas a gente falou também que tinha um titular,
o titular está misturado aqui, o que não é interessante, porque o titular tem os atributos dele, a conta, por exemplo, uma conta não tem um nome, né? A conta tem um saldo e tem um titular. Quem tem nome CPF é o titular, então a gente deve separar isso. Então a gente vai ver esses outros conceitos de orientação a objeto, de separar, fazer relação entre eles, o construtor, como eu já citei, e mais outras coisinhas. Mas eu acho que para a aula de hoje é suficiente, né? Então, assistam um vídeo, estudem, implementem isso que eu implementei também. Eu vou disponibilizar o código no Moodle, para vocês pegarem pronto, mas é interessante fazer também. E não vou passar nenhuma atividade nesse momento. Vou deixar a gente encerrar esse assunto introdutório aí da orientação a objeto, e aí eu passo uma atividade legal para vocês fazerem. Tá joia? Então, bons estudos e até a próxima aula.